Muito obrigado, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, Sr. Deputado Paulo Cafofo, nós temos propostas para apresentar em sede de orçamento, propostas, como eu referi ontem, que vão de acordo com, entre outros aspectos, tais como a necessidade de garantir melhores condições de vida aos agricultores, valorizar o tecido empresarial e, sobretudo, as empresas familiares, dar esperança aos jovens, dar maior qualidade de vida aos idosos, proteger a classe média, reduzir a despesa pública. Mas refere que, além disso, a habitação deve ser uma prioridade. E não um governo ver e assistir ao drama dos casais jovens da classe média não ter possibilidade de adquirir uma habitação. O drama que nós temos é que, felizmente, há emprego, mas os casais, as pessoas não têm hipótese de adquirir uma habitação. E seja qual for o modelo que possa minimizar este impacto, para nós é fundamental. Seja a construção de casas, que isso é fundamental. Nós temos que aumentar a oferta pública da habitação. O Governo tem que utilizar o saldo orçamental para construir mais habitação a custos controlados. Isto já está estudado e mais que estudado. Se for 300, 400 e 500 ou 600 ou 600, sejam bem-vindas. Bem-vindas. E não esqueçamos o seguinte, para terminar, Sr. Presidente, nós não podemos esquecer que para o serviço da dívida vão mais de 601 milhões, que representam, e se nós formos ver os valores anteriores, representa 47% da receita fiscal. Temos que contar com isso. Ora, temos que abater a dívida e temos que ponderadamente ver quais são os problemas da região. Reduzir o custo de vida, resolver os problemas da saúde, habitação, habitação, habitação. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Excelentíssimo Sr. Deputado, no início da intervenção começou por colocar o ónus da instabilidade na oposição. Essa narrativa não corresponde à verdade, como sabe, e já aqui foi dito, e será continuamente repetido. O responsável pela instabilidade que se verificou nos últimos meses é o PSD. O PSD que se viu a braços com um conjunto de casos de alegada corrupção. Isso é que levou à queda sucessiva do Governo. Senhor Deputado, vocês poderão querer reescrever a história, nunca o irão conseguir. O primeiro responsável pela instabilidade que se verificou e que continua a complicar a vida de madeirenses e porto-santenses foi o PSD e o Governo PSD. E a prova provada dessa circunstância foi o afastamento dos vários secretários envolvidos nessas questões. Mas, em relação à questão da proteção civil, concordo consigo. Muito tem sido feito. No entanto, também aí o PSD e o Governo PSD deu muitos maus exemplos. E o principal e o mais vergonhoso de todos foi quando os principais responsáveis foram para o Porto Santo passar férias enquanto a madeira ardia. Portanto, Sr. Deputado Sérgio Oliveira, temos de ter consciência do bem e do mal, do muito mal que fazemos. Obrigado. Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, senhores e senhores deputados. Dizem os mais antigos que emigrar é separar-nos de metade de nós. Não é menos verdade que o regresso à terra natal pode ser tão ou mais desafiante. Para trás fica toda uma vida, uma cultura adquirida, uma família nascida que muitas vezes não nos acompanha. É o ritmo da música, o cheiro dos temperos, são os momentos de convívio e a partilha de histórias. E és que, chegados à nossa terra ou à terra dos nossos pais e avós, surge a dúvida, a incerteza, uma forma de viver e de sentir que é preciso aprender. E porque é sempre muito mais fácil aprender entre os pares, os clubes sociais, como o Clube Social das Comunidades Madeirenses, que têm vindo a desempenhar
ao longo destes últimos 25 anos, um papel crucial, funcionando como espaço de apoio, cultura e integração social, merece, por parte do JPP, não apenas uma felicitação pelo seu aniversário, mas também um agradecimento por permitir que muitos dos nossos que regressam a casa encontrem ainda suporte e apoio emocional. O Clube Social das Comunidades Madeirenses, criado em maio de 2000, resulta de um esforço conjunto de um grupo de madeirenses que, após o seu regresso à ilha, continuou a sentir o apelo de estar entre os seus, aqueles que são já um pouco daqui e um pouco de lá. Resistindo a períodos de incerteza e algumas contrariedades que marcaram o seu percurso, o clube continua a ter como objetivo a promoção de relações de caráter cultural, recreativo, desportivo e comunitário, o incentivo à solidariedade, fraternidade e cidadania ativa, permitindo uma maior coesão social, menor isolamento e maior integração. Ao Clube Social das Comunidades Madeirenses, por desempenharem um papel crucial na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, os nossos parabéns. Por todas as dificuldades e desafios superados, os nossos parabéns. Por estarem ao lado dos nossos migrantes, dos nossos lusodescendentes, daqueles que sentem saudades de casa, seja ela qual for, e que por permitirem que possam viver com todos esses lados de si, numa simbiose perfeita entre o que foram, o que são e o que virão a ser, os nossos parabéns. Pelos 25 anos, os nossos parabéns. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução apresentado pelo PS Madeira recomenda que, à semelhança do que foi garantido nos Açores, o Governo da República assegure, através do Orçamento de Estado, a cobertura do diferencial necessário sempre que os fundos comunitários do POSEI se revelem insuficientes para honrar os apoios atribuídos aos agricultores madeirenses. Trata-se de um tema com relevância estratégica para a sustentabilidade do setor agrícola insular, mas que levanta questões práticas e orçamentais. Por isso coloco 3 questões. Primeira, nos Açores, o reforço do Orçamento do Estado para garantir os apoios POSEI em 2025 ascende a 15,8 milhões de euros. Tem o PS uma estimativa concreta do valor necessário para assegurar esse princípio de compensação na Madeira? Segunda, nos Açores, esse reforço nacional foi assumido como medida excepcional para 2025. O PS Madeira propõe uma resposta pontual para corrigir os cortes aplicados este ano na Madeira ou defende, posteriormente, que o Estado deva assumir um compromisso estrutural e duradouro no apoio do POSEI para a região. Terceira, tendo em consideração que o PS foi, recentemente, Governo da República, questione-se, do ponto de vista legal, identificam algum entrave, seja europeu, nacional ou regional, que possa impedir a execução desta medida. E sim, que alterações propõe para garantir a sua viabilidade. Estas questões pretendem contribuir para um debate sério e responsável, porque defender os agricultores da Madeira exige propostas justas, mas também executáveis. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, valorizar a agricultura madeirense é algo que deve unir todos nesta casa. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos uma proposta que, sendo formalmente uma resolução, transporta consigo uma matéria de fundo: a justiça interregional no acesso ao apoio público à agricultura das regiões autónomas. Falamos da agricultura da Madeira, falamos do POSEI e falamos, sobretudo, de equidade. Uma palavra simples, mas que impõe responsabilidade e rigor à política. O que aqui está em causa não é apenas um valor, sejam 3,5 ou sejam 15 milhões de euros. O que está em causa é o reconhecimento de um setor que sustenta famílias, modela a paisagem, protege a biodiversidade, reforça a segurança alimentar e mantém viva a ligação da população madeirense ao seu território, num contexto de dificuldades crescentes. Contexto esse que,
convém lembrar, se agravou em 2025 com um aumento de 151% na tarifa da água de rega. Um encargo acrescido para muitas explorações, especialmente as de pequena escala. A par disso, o aumento dos custos com os fertilizantes, do transporte, com a energia, tornou ainda mais frágil a rentabilidade do trabalho agrícola na nossa região. A realidade é conhecida. O envelope do POSEI não chega. Todos os anos existem mais candidaturas do que verbas disponíveis e isso leva a cortes, os chamados rateios. Este ano, 2025, na Madeira, o apoio base à agricultura sofreu um corte abrupto de 75%. Passou-se, por exemplo, de 400 euros para 100 euros para explorações com menos de 5 mil metros quadrados. Uma quebra brutal que afetou mais de 13 mil agricultores. A maioria idosos, com pequenas parcelas de produção local, muitas vezes de subsistência. Nos Açores, uma decisão diferente desde 2021. O Governo Regional dos Açores tem vindo a assumir com fundos próprios o diferencial necessário para evitar penalizar os agricultores, investindo entre 13 a 16 milhões de euros por ano. Ou seja, nos Açores, os agricultores não têm sofrido os efeitos dos rateios. Em 2025, fruto de um acordo com o Governo da República, esse esforço passou a ser assegurado pelo Orçamento de Estado, no valor que ascende a 15,8 milhões de euros. Foi assumido como excepcional, sim, mas foi garantido. E o que se pede, então, com este diploma? Pede-se que a mesma solidariedade nacional, quando os fundos europeus se revelem insuficientes, sejam assegurados também pelo orçamento da nossa região. É legítimo, é proporcional e é possível. Mais do que isto, é justo. A Madeira tem especificidades reais, um relevo difícil, parcelas fragmentadas, acesso limitado, maior custo logístico, ainda por cima com monopólios a nível dos transportes e uma estrutura social de produção agrícola muito diferente da do continente. E, ainda assim, os nossos agricultores persistem, trabalham, mantêm a paisagem, preservam as castas locais, colhem a banana, a vinha e a cana-de-açúcar. Produzem aquilo que põe comida na mesa de muitos madeirenses. E fazem-no num mundo globalizado, expostos a preços externos e mercados cada vez mais desiguais. É por isso que este debate não se pode escutar na proposta que hoje é apresentada pelo PS. Há muito mais a fazer, muito mais. Primeiro, e acima de tudo, importa saber se o reforço do Orçamento de Estado deve ser pontual ou deve ser estrutural. A proposta pede esse apoio para 2025, mas o problema do POSEI não é novo, nem desaparecerá durante este ano. É tempo de discutir se este esforço ou se este reforço deve ser permanente, com regras claras, transparentes e acionado sempre que haja risco de penalizar a agricultura insular. Segundo, é necessário rever internamente o próprio POSEI Madeira. Por um lado, não pode haver redistribuição que beneficie uma cultura à custa do corte generalizado noutras. A política agrícola tem de ser equilibrada e tem de envolver os parceiros no setor. Ainda internamente, por outro lado, é necessário apostar na monitorização e, muito importante, na transparência de como estes fundos são distribuídos. Terceiro, a Madeira precisa de considerar, como os Açores fizeram, se
e quando deve mobilizar do seu próprio orçamento para proteger os seus agricultores. Isto não substitui o papel do Estado, mas demonstra prioridade política e partilha de responsabilidade. Quarto, temos de proteger melhor os pequenos agricultores. Os cortes do apoio base 2025 foram sentidos sobretudo por quem mais precisa. Devíamos analisar, por exemplo, a criação de um mecanismo de apoio mínimo garantido para explorações até 5 mil metros quadrados, financiado por uma verba nacional fora do envelope comunitário. Uma medida justa, simples e que protege a base da agricultura madeirense. Quinto, não podemos ignorar as consequências ambientais e sociais dos cortes. O abandono da terra leva a mais fogos, mais erosão, perda de biodiversidade e desertificação humana. A política pública tem de assumir isto. O POSEI tem de ser também uma ferramenta de proteção do território e adaptação climática. Sexto, é fundamental garantir equidade no plano nacional. Se os Açores tiveram resposta nacional este ano, a Madeira deve ter um tratamento idêntico. O princípio de coesão territorial está consagrado na Constituição e no direito europeu. Não é apenas retórico. Deve traduzir-se em medidas concretas, previsíveis e equilibradas. E, finalmente, é tempo de pressionar a Europa. O envelope POSEI, Portugal, não é atualizado há mais de uma década. Os custos aumentam. O POSEI mantém-se idêntico. As exigências também, por isso é a hora de fazer esta pressão junto da União Europeia. É a hora das regiões autónomas de Portugal, juntas, exigirem mais e melhor da Comissão Europeia. Porque manter o mesmo valor nominal desde 2013 é, na prática, cortar um pouco todos os anos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate não é contra ninguém, não é contra um governo, nem é a favor de um partido. Não é sobre quem apresentou ou quem defende o diploma. É a favor da agricultura da Madeira. É a favor da justiça territorial. É a favor de quem trabalha a terra, numa região ultraperiférica com desvantagens reais, mas também com património agrícola, social e humano que merece ser protegido. É sobre isto que estamos hoje aqui a trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Rafaela Fernandes, falou que o Governo Regional tem apoiado. Relativamente aos Açores, nós sabemos que desde 2021 do orçamento dos Açores foram disponibilizados entre 13 e 16 milhões de euros para apoiar o POSEI. Na Madeira, tivemos, por exemplo, no ano passado uma notícia que diz que 978 mil euros para apoiar as produções locais. Falou agora em 4 milhões. Temos uma discrepância muito grande relativamente ao que aconteceu nos Açores. Tudo bem, com as suas especificidades, cada um dos territórios. No entanto, vemos que a Madeira não tem alocado o valor suficiente do seu orçamento para responder às necessidades e cobrir o remanescente do que falta no POSEI. E por isso até que têm existido os rateios. Relativamente aos apoios que tem falado do Governo Regional para a Agricultura, deve ir na ordem do apoio que foi dado à castanha, em que os agricultores da castanha estiveram mais de um ano para receber os apoios à castanha, devido às perdas que tiveram em 2023, cerca de 80% da produção, tiveram mais de um ano, desesperaram, pessoas humildes, pessoas que precisam da agricultura para subsistir, mais de um ano para receber o apoio. E quando lhes foi concedido o apoio, foi metade do que lhes tinha sido inicialmente proposto. Um apoio de 60 mil euros tinha sido prometido aos agricultores e reverteu-se para aproximadamente 30 mil euros. São estes os apoios que o Governo Regional tem disponibilizado aos agricultores e que tanto têm sido apregoados nesta Casa. É isso? Muito obrigado.
Muito obrigada. Assim sendo, proponho que se passe já às votações e assim terminamos o nosso dia de trabalhos. Julgo que é melhor do que fazermos o intervalo e depois regressarmos para as votações. Votamos já, muito bem. Então vamos passar às votações. Vamos começar com o voto de congratulação da formação feminina do Clube de Ténis de Mesa da Ponta de Sol pela subida da primeira Divisão Nacional de Ténis de Mesa. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação do voto que foi hoje aqui apresentado ao Clube Social das Comunidades Madeirenses pela celebração do seu 25º aniversário da autoria do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Vamos passar às iniciativas legislativas, à votação na generalidade do projeto de resolução da autoria do Partido Chega, que recomenda ao Governo Regional da Madeira a implementação de medidas de desburocratização eficazes no sistema de ensino, com vista à eficiência administrativa e à valorização da função docente. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhor Deputado da Iniciativa Liberal, não vi-se manifestar. Desculpe. Vota a favor. Muito bem, então vota a favor. Muito bem. Muito bem. Ainda também não tinha questionado. Pronto, então está rejeitado com os votos contra do PSD, CDS e PS, com a abstenção do JPP e os votos favoráveis da Iniciativa Liberal e do Partido Autor, o Partido Chega. Vamos passar à votação na generalidade do projeto de resolução da autoria do JPP, intitulada que recomenda ao Governo da Região Autónoma da Madeira que estude a viabilidade da construção de uma segunda rampa, ROPAX e respectivo terrapleno de apoio. Quem vota contra? Quem se abstém? E, favoravelmente, obviamente, o PS. Então, assim sendo, está rejeitado com os votos contra do PSD e CDS, com a abstenção do Chega e a favor só do JPP, PS e Iniciativa Liberal. Bem me parecia, senhora secretária, segundo as minhas contas, era a abstenção. Então, relativamente a este mesmo diploma, que recomenda, da autoria do JPP, que recomenda ao Governo da Região Autónoma da Madeira que estude a viabilidade da construção de uma segunda rampa ROPAX do respectivo terraplano de apoio. Votos contra do PS está rejeitado, com os votos contra do PSD e CDS, a abstenção da Iniciativa Liberal e do Chega e votos favoráveis do PS e JPP. Vamos passar à iniciativa legislativa apreciada também hoje, nesta mesma, que acabamos de discutir, nesta mesma sessão, que é a votação na generalidade do projeto de resolução da autoria do PS, que exige do Governo da República a mesma justiça e solidariedade dada à região autónoma dos Açores, com a garantia da cobertura integral dos montantes atribuídos aos agricultores beneficiários do POSEI na região autónoma da Madeira, através do Orçamento de Estado, sempre que os fundos comunitários se revelem insuficientes. Quem vota contra? Quem se abstém? E favoravelmente? Muito bem, está rejeitado com os votos contra do PSD e o CDS, a abstenção da Iniciativa Liberal do Partido Chega e os votos favoráveis do PS e da JPP. Assim sendo, terminamos a nossa sessão, voltando agora para a discussão do orçamento. Muito obrigado.